Muito bom dia, meus irmãos. Nós queremos dar continuidade à nossa aula de domingo passado, onde nós iniciamos a lição falando sobre a vitória certa de Cristo. Nós vimos a lição passada 3 textos enfatizando a vitória certa de Cristo. Nós falamos sobre a serpente esmagada, Gênesis 3,15. Falamos da potestade despojada, o diabo foi despojado, despido por Cristo, Colossenses 2, versos 14 e 15. Vimos também na aula passada, a primeira parte da lição, exorcismo cósmico, onde João, capítulo 12, versos 31 a 33, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, realizou um exorcismo radical, ou mais radical, expulsou e amarrou o diabo naquele lugar. Nós vamos continuar nessa segunda parte da nossa aula, falando sobre isso, vendo mais alguns textos que mostram a vitória certa de Cristo. Amém? Mas antes de iniciarmos a segunda parte da nossa aula, nós vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe, que Ele esclareça e nos ilumine a mente, para que possamos entender e compreender esse ensino e esse estudo que é de suma relevância para a minha, para a tua fé, para a nossa vida como cristãos, na certeza de Cristo, o nosso Cristo, Ele é vitorioso, e de que o diabo já foi derrotado. Amém? Ó Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra, pelo teu ensino, que o Senhor possa, Deus, trazer iluminação à nossa mente, ao nosso coração, que a palavra do Senhor, meu Pai, possa nos iluminar, nos trazer entendimento, nos fortalecer a fé, nos trazer esperança, que essa palavra estudada possa nos trazer a certeza do teu cuidado para com a tua igreja, com a tua noiva, com o teu povo, Pai. Nos abençoe neste momento mais uma vez, ó Pai, que possamos, depois desse estudo, ó Pai, termos uma vida cristã mais ativa, mais envolvida no teu reino, Pai, para que possamos assim evangelizarmos e ganharmos almas para Cristo Jesus, porque Ele já conquistou a vitória na cruz do Calvário. Em nome de Jesus que eu oro, te agradecendo por essa manhã. Amém e amém. Como eu disse, a vitória certa de Cristo, nós já vimos que o inimigo teve a cabeça esmagada, que o inimigo teve as suas armas despojadas, ele foi despido, ele foi humilhado e desprezado. Nós sabemos que ele já foi expulso, o exorcismo, a expulsão cósmica na cruz do Calvário. E agora eu quero ver um outro texto que mostra a vitória certa de Cristo, que é a morte da morte. A morte da morte. Olha que coisa interessante. Hebreus, capítulo de número 2, Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 2, você vai abrir comigo, nós vamos juntos ler o texto de Hebreus, capítulo 2, versos 14 e 15. Epístola aos Hebreus, capítulo 2, verso 14 e 15, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Olha que texto maravilhoso! Igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Irmãos, aqui em Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15, o autor ele usa outra imagem para descrever a vitória de Cristo sobre Satanás. O texto diz que ele destruiu aquele que tem o poder da morte. Em outras palavras, queridos irmãos, o texto diz que Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, por meio da sua morte, ele destruiu o diabo. Ou seja, tornou inoperante, tornou ineficaz
eficaz por meio da sua morte. Em Hebreus 2,14, eu e você, nós aprendemos que Jesus tomou o poder que o diabo tinha sobre a morte. E aí você talvez pergunta, uma pergunta de aula de ABD: quando foi que o diabo teve poder da morte? Quem foi que deu esse poder para ele? Ao dizer que Jesus destruiu o diabo, o autor de Hebreus aqui não está dizendo que Jesus deu um fim à existência do diabo, mas que anulou, que desfez seu poder sobre a morte. Agora entenda, respondendo à pergunta de ABD, o diabo foi o primeiro pecador e o primeiro a tentar alguém a pecar. O salário do pecado é o que? Diz a palavra de Deus? O salário do pecado é a morte. Como o salário do pecado é a morte, nesse sentido, o diabo ele tem o poder de causá-la, nesse sentido. Além disso, ele aterroriza a consciência das pessoas com medo da morte. Por isso tem gente que tem medo da morte. Por isso que fica a gente apavorada quando fala da morte. É como as pessoas ficassem presas, porque o autor de Hebreus diz isso, aprisionadas nesse pavor da morte. O diabo aterroriza a consciência dessas pessoas com medo de morte da morte. E aí, o que nós aprendemos aqui, queridos irmãos? Nós aprendemos aqui que por meio da sua própria morte, o meu Cristo, o teu Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da sua própria morte, ele livrou das garras da morte aqueles que são seus, que são a verdadeira descendência de Abraão, que são seus irmãos, o povo de Deus. É isso que a gente aprende aqui, quando lemos os versos 10 a 18 de Hebreus capítulo 2, que Jesus Cristo, ele venceu por meio da sua morte, a própria morte, e ao derrotar na morte o diabo, que era o dono, o que tinha o domínio da morte, que apavorava as pessoas, que amedrontava as pessoas, que aprisionava as pessoas, o nosso Cristo, ele tirou das guerras do diabo essas pessoas. E agora, querido, o que nós aprendemos na palavra de Deus? Que ele veio para dar vida e trazer vida em abundância. O poder do diabo de causar a morte daqueles que estão em Cristo foi reduzido a nada, pois os pecados dele já estão punidos em Cristo. Por isso que Paulo, em Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que Paulo, em Colossenses, nós aprendemos agora que a cédula, a nota que era contra nós, foi paga na cruz do Calvário. Cristo rasgou definitivamente aquilo que estava ali, que eram os meus, que eram os teus, que eram os nossos pecados, aquilo que era contra nós. O Eliel é assim, ele é assado, ele faz isso, ele faz aquilo. Fulano de tal, ele é assim, aquilo que era contra nós. Sabe o que Cristo fez, queridos irmãos? Sabe o que ele fez? Ele pegou aquilo que era contra nós, aquilo que tinha contra mim, aquilo que tinha contra você, ele pegou tudo isso e ele rasgou, ele foi rasgando na cruz do Calvário, ele rasgou aquilo que era contra nós. Ele disse por diabo e para todos: com a sua morte está pago, nenhuma condenação agora há para mim e para você, porque Cristo na cruz do Calvário, ele venceu a morte. Por isso, queridos irmãos, que eu não temo a morte, que você, igreja, que nós não podemos temer a morte, porque Cristo a venceu na sua morte, na cruz do Calvário. Amém? Você crê assim? Crê nisso? Cristo venceu o diabo na cruz do Calvário. Aquele que era o dono da morte, ele arrancou das mãos do diabo o poder da morte. E agora, eu e você temos vida eterna. Louvado seja o nome do nosso bom Deus. Aleluia, aleluia. Embora nós que estamos em Cristo, aqueles que estão em Cristo, possam morrer nessa carne, fisicamente, nós ressuscitaremos para a vida eterna. Está lá em João capítulo 11,
quando Jesus responde para a irmã de Lázaro que eu e você, quem está em Cristo, não morre eternamente. Não morre. Uma outra verdade, um outro texto que nós aprendemos sobre a vitória certa de Cristo, nós vimos a morte da morte, agora o valente amarrado. O texto básico de Marcos que nós lemos na aula passada. A parábola do homem valente, Marcos capítulo 3, versos 26 e 27, já foi mencionada, como eu já disse para vocês, mas é importante observá-la mais de perto. Nós temos que atentar para alguns detalhes dessa parábola e desse ensino de Jesus. Por quê? Porque os adeptos do movimento de batalha espiritual, eles interpretam a parábola do homem valente como uma estratégia missionária dada por Cristo à igreja. Eles enfatizam e ensinam a seguinte questão, que antes de a igreja poder entrar em uma área para evangelizá-la, deve amarrar os espíritos territoriais, que na visão deles é o homem valente, aqui descrito na parábola, que ali habitam. Só então poderá realizar ou resgatar e evangelizar as pessoas que são aqui, segundo eles interpretam como os bens do homem valente que estão sob o domínio de Satanás. Outras passagens vistas por eles como ensinando essa estratégia são Mateus 16, 19, Mateus 18, 18. Contudo, queridos irmãos, eu pergunto para você, é isso que a parábola ensina? É isso que a narrativa está ensinando? É isso que o contexto, porque nós para entendermos uma passagem temos que ler o contexto. O contexto fala de evangelismo, fala de missões. A parábola do homem valente não ensina isso. Não ensina isso. A mensagem ou a passagem não prescreve uma metodologia pastoral ou missionária. Ele descreve aqui, a passagem descreve o trabalho de Jesus como libertador. Mostra Jesus como libertador. Jesus contou essa parábola para mostrar de onde vinha o seu poder de expulsar demônios. Vinha de Deus. Então ele ensina, a parábola quer nos ensinar, quer mostrar para nós, aqui está o claro ensino dessa passagem, queridos irmãos, que a chegada do reino de Deus, na pessoa de Cristo, havia amarrado o valente, e agora Jesus podia saquear a casa de Satanás, sem que tivesse qualquer resistência. É esse ensino da passagem. Então, no relato dos evangelhos, os demônios nunca se aproximam de Jesus como guerreiros, mas como suplicantes, reconhecendo quem ele é. O Senhor então os expulsa e liberta os cativos das garras de Satanás. Entenda bem, queridos irmãos, e entenda, igreja, entenda isso, que as expulsões de demônios que Jesus realizou não corresponde a amarrar Satanás, mas a saquear-lhes os bens. Como assim, pastor? Exatamente porque Jesus já havia amarrado ele na cruz do Calvário, é que agora, ao expulsar o demônio, ele não estava amarrando o demônio, ele estava saqueando o demônio, ou seja, tirando o que estava no poder dele, as pessoas que estavam nas garras dele, as pessoas que estavam sob o poder dele. Você lembra daquela mulher que andava encurvada, que quando Jesus a viu, o que era aquilo? Aquela mulher estava na garra de Satanás e por isso andava encurvada. Jesus a liberta das garras de Satanás, ela então se endireita e volta a andar liberta, não mais nas garras de Satanás, mas agora nas mãos de Cristo, que é o nosso libertador. Entenda isso, compreendamos essa mensagem, esse ensino. É verdade, irmãos, que a passagem não diz a quando foi que Jesus amarrou Satanás, mas fica claro pelo contexto que o aprisionamento de Satanás começa com a chegada do reino de Deus na pessoa do Messias. Isso a gente lê lá em Mateus capítulo 12,
verso de número 28, no Evangelho de Mateus 12, 28, diz bem assim o evangelista Mateus, no verso 28 do capítulo 12: se porém eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Palavra de Cristo Jesus, quando ele cura o endemoniado cego e mudo, e quando os fariseus, saduceus blasfemam sobre a sua autoridade de expulsar demônios. É chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus, é chegado. O contexto mostra isso. A morte na cruz foi um nó na amarração. E entenda essa ilustração. Com a morte de Cristo, ele deu um nó na amarração de Satanás. Com a ressurreição de Jesus, quando ele ressurge, outro nó. Quando ele então é assunto aos céus, na ascensão dele, ele dá outro nó na amarração de Satanás. A laçada final será, sabe quando? Quando ele retornar glorioso. E aí está definitivo. Primeiro nó, morte na cruz. Segundo nó, ressurreição da morte. Terceiro nó, ascensão de Cristo. A morte, ressurreição e ascensão são os nó que amarram Satanás. Esse ponto é importante demais, queridos irmãos. Esse ponto é muito importante, é muito relevante, porque alguns pensam, alguns crentes, algumas igrejas, algumas pessoas pensam que expulsar demônios hoje é o mesmo que amarrá-lo. Eu vou amarrar Satanás, está amarrado. Queridos irmãos, a parábola do valente mostra que não é assim. Só podemos saquear, só podemos despojar Satanás, porque ele já está amarrado. Porque ele já está amarrado, ele está preso, ele está amarrado. As expulsões de demônios feitas pelos apóstolos não eram amarrações feitas pelos apóstolos, mas o saque do reino de Satanás, porque ele já havia sido amarrado pela vinda de Jesus. É por isso que a igreja pode ir evangelizar, porque o nosso Senhor é aquele que é mais forte que o valente. Ele entra na casa do valente, ele amarra o valente, apesar de ter dado autoridade aos seus discípulos para expulsar demônios. Jesus não os instrui a amarrar Satanás, não, ele não ensina isso. Isso já havia sido feito por ele, quando o reino de Deus chegou em sua pessoa. E qualquer aplicação dessa verdade para nós, igreja? Quais aplicações podemos tirar disso? Por esses motivos, o uso desse termo, queridos irmãos, amarrar, para se referir à obra da igreja hoje contra Satanás e os seus anjos, não se justifica biblicamente. Confunde os crentes, esvazia a obra de Cristo, minimiza a obra de Cristo na cruz do Calvário, além de privar os crentes do poder e da confiança que existe em saber que Satanás já foi amarrado por Cristo. Por isso, queridos irmãos, e portanto, diante dessa verdade, diante desse ensino, a igreja, ela deve proclamar as verdades do reino de Deus. Ela deve ir anunciar, porque o próprio Cristo disse que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja do Senhor. E por que não vão prevalecer? Porque Satanás está amarrado, a igreja pode avançar, ela pode evangelizar, ela pode anunciar o reino de Deus que já chegou, que já veio, e nós temos que anunciar essa verdade para quantas pessoas Deus colocar em nossas vidas e colocar no nosso caminho, queridos irmãos, sem temer, sem ter medo. Nós podemos anunciar, nós podemos falar, nós podemos pregar, nós podemos proclamar essas verdades. Cristo é vitorioso sim, ele já amarrou sim Satanás, agora eu vou anunciar, eu vou pregar, e se alguém se levantar, se o diabo se manifestar, eu vou saquear. O que significa isso? Eu não vou no meu poder, eu vou no poder do nome de Jesus que já amarrou Satanás. Eu vou tirar as pessoas da garra dele, porque Jesus Cristo me deu autoridade para isso. Amém? Você crê assim? Que Deus então lhe abençoe e nos abençoe nisso.
Uma outra passagem, caminhando para o final. Nós vimos a morte da morte, o valente amarrado, e agora o dragão amarrado. O dragão amarrado. Já viu essa palavra, essa expressão, melhor dizendo? Dragão. Quando afirmamos que o diabo está amarrado, nós não queremos dizer que ele está totalmente imobilizado. Entenda bem o que nós estamos ensinando com esse ensino, com esse estudo. Essa linguagem usada no Novo Testamento tem o objetivo de expressar que Jesus, em sua vinda, em sua morte, em sua ressurreição e em sua ascensão, quando ele foi assunto aos céus, ele limitou radicalmente o poder do diabo. Se você prestar atenção nos verbos de ação aí, destruir, despojar, amarrar, foi o que Cristo fez. Eu concordo, porque alguns teólogos vão dizer isso, a Bíblia também mostra essa verdade. Agostinho e muitos teólogos reformados entendem que quando a gente lê Apocalipse capítulo 20, de 1 a 3, Apocalipse capítulo 20, quando você vê lá Apocalipse 20, 1 a 3, diz bem assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-lhe e pôs sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completassem os 1000 anos. Os teólogos reformados entendem que essa passagem, Apocalipse 20, de 1 a 3, João se refere aqui à restrição que Jesus impôs ao diabo por meio de sua obra redentora na cruz do Calvário. Ele está aprisionado, ele está preso, ele está amarrado. O anjo aqui que João descreve aqui é Cristo, que amarra e que prende o dragão. E a expressão aqui, se alguém perguntar, e pastor, o que significa esse negócio de 1000 anos aí em Apocalipse? 1000 anos significa um tempo muito longo, um longo tempo. Então a expressão 1000 anos, referente aqui, nós reformados entendemos, alguns presbiterianos reformados, e nós também entendemos assim, que a expressão 1000 anos, referente ao período em que o dragão ficou amarrado, tem sido interpretada historicamente por muitos estudiosos reformados como o período entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda. Então essa interpretação está em harmonia com os demais textos que acabamos de examinar e falam sobre a vitória de Cristo. Que ele veio, quando Jesus Cristo veio, inaugurou a sua primeira vinda, inaugurou o reino de Deus. E aí começa então a contagem, começou o início. Nós já vivemos esse milênio, estamos vivendo isso. E eu quero aqui abrir um parênteses e dizer para você o seguinte: eu quero aprofundar isso da Apocalipse com vocês. E a gente vai aprender muito sobre Apocalipse. Então se prepare para estudar Apocalipse junto comigo. Nós vamos expor Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo, ensino por ensino, e trazer entendimento à luz da igreja, a luz da palavra de Deus para toda a igreja. Fecha parênteses aqui. Então, voltando, a base para a nossa vitória na luta contra as forças das trevas é a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a base da minha, da tua, da vitória da igreja. A vitória da igreja está tão somente baseada na vitória de Cristo na cruz do Calvário. Por isso você deve amar a cruz. Por isso você deve se entregar para a cruz de Cristo. Por isso você deve se colocar diante da cruz de Cristo. Eu concluo esse ensino, a primeira parte domingo passado, essa segunda parte agora. Eu concluo dizendo o seguinte: nos evangelhos, Satanás ele é apresentado como um inimigo vencido. O Senhor Jesus declara que Satanás é um inimigo amarrado. Ele está amarrado. No entanto, a vitória final sobre Satanás é vista como futura ainda. Está lá em Mateus capítulo 25, fala sobre isso. Essa tensão faz parte do ensinamento de Jesus
sobre o reino de Deus, que já está presente, porque Jesus já veio, já está presente, ele já veio, mas que ainda é vindouro, porque a sua consumação se dará no retorno de Cristo. Vivemos o já e o ainda não, já salvos, mas ainda não totalmente. Já, mas ainda não. O já e o ainda não. Ele já veio, mas ainda é vindouro, porque a sua consumação se dará no retorno de Cristo. O problema com muitos adeptos do movimento de batalha espiritual é que eles não dão a devida ênfase, o devido destaque, aquilo que Jesus já fez, e o aspecto já realizado da obra de Cristo com a sua vitória sobre Satanás. Eles dão muita ênfase a Satanás, muito destaque. Ao enfatizar e ao ensinar isso, queridos irmãos, o ensinamento bíblico de que Satanás está amarrado, não estamos ensinando que Satanás não está mais ativo hoje. Não é isso que nós estamos falando. E não é isso que nós estamos ensinando. Não. A igreja enfrenta o inimigo ativo, sim, mas o inimigo vencido por Jesus Cristo, derrotado e limitado em sua atividade. É uma serpente, sim, mas sua cabeça está esmagada. É um leão, sim, que ruge, sim, mas está acorrentado. Muitos hoje, por não entenderem esse claro ensinamento da Escritura, estão exagerando o poder atual de Satanás. E, consequentemente, minimizando a vitória do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que preguemos de Cristo, que anunciemos Cristo vitorioso, que anunciemos o poder dele na cruz do Calvário e por meio dela, em nome de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo assim nos abençoe, nos dando um ótimo domingo. Oremos, agradecendo a Deus mais uma vez. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra, mais uma vez ensinada a nós. Obrigado por esse ensino tão necessário e urgente nos dias de hoje, Pai. Precisamos, ó Pai, precisamos recorrer a Cristo. Precisamos recorrer àquele que é vitorioso. A nossa fé, Pai, não está baseada, Pai, em hipóteses, não está baseada em suposições. A nossa fé não está baseada em situações alegóricas, em situações confusas. Não, Pai. A nossa fé está baseada na certeza, em convicções, em fatos concretos, que Jesus Cristo é vitorioso, que Jesus Cristo já derrotou o diabo, já venceu o diabo. Por isso que nós, como igreja, proclamamos, anunciamos o teu reino a todas as nações. E a ti pedimos nessa manhã, desperta-nos para a obra missionária, tira-nos dessa inércia, tira-nos, ó Pai, dessa preguiça, tira-nos dessa vida cristã medíocre, ó Pai, mas que possamos ser cristãos ativos, que servem um Cristo vivo, um Cristo vitorioso, um Cristo que já venceu o diabo na cruz do Calvário, e que possamos, em nome de Jesus, pregar com autoridade, anunciar com autoridade o teu reino, e anunciar, meu Pai, que Jesus Cristo é vitorioso, para a glória de Deus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, aumenta-nos a fé, Pai. Nos dê encorajamento, tira a covardia da tua igreja, tira o medo do teu povo da morte, porque Cristo já venceu a morte na cruz do Calvário e veio para nos dar vida e vida em abundância. Ó Deus, que assim a tua igreja cresça cada vez mais em graça, cresça em conhecimento, em nome de Jesus, Pai. Oramos no nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus em Cristo possa te abençoar e que você esteja certo da vitória de Cristo Jesus e andar certo da sua fé baseada em Cristo vitorioso. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.